Olá, aqui é o professor Pedro Cristofoletti e este é o segundo vídeo da Academia Adamar sobre o tema herbicidas, mecanismos de ação e principais características desses herbicidas. Esse vídeo, então, ele é importante que você assista para a nossa aula do dia 22, o nosso treinamento do dia 22 de janeiro próximo. Este é o segundo vídeo. No primeiro, nós abordamos esses assuntos aqui, né? E nesse vídeo nós vamos dar continuidade falando dos herbicidas inibidores da glutamina sintetase, onde dentro da Adamar nós temos o Patrol e o Cheval. Também vamos falar dos inibidores da CCase, onde um dos ingredientes ativos, o cletodin do arado, faz parte, o poker e o acerte. E finalmente vamos falar dos inibidores da Protox, onde o flumioxazin está presente, né? Faz parte do Apresa, que é um produto em desenvolvimento pela Adamar. Então vamos começar falando primeiramente do herbicida amônio glufosinato ou glufosinato sal de amônio, que pertence ao grupo 10. Então vamos recordar sempre, grupo 10, dentro da classificação que nós explicamos na aula passada, e o seu mecanismo de ação é a formação de radicais livres a partir da inibição do sítio de ação, que é a glutamina sintetase. A glutamina sintetase, ela é responsável pela assimilação do nitrogênio. Porém, não é isso que mata a planta. O que mata a planta é uma consequência da inibição da assimilação do nitrogênio, que é a formação dos radicais livres. Aqui nós temos a molécula do único herbicida pertencente a esse mecanismo de ação, que, como eu falei, é o glufosinato sal de amônio. Esse daqui é o precursor do glufosinato sal de amônio, portanto não é um herbicida. E aqui está a molécula. Se você for ver na aula do glifosato, vocês vão verificar que é uma molécula muito parecida com a molécula de glifosato. Ela tem um fósforo, ela tem um radical à base de aminoácido e uma ligação entre esses dois componentes. Porém, o mecanismo de ação é completamente diferente, como nós vamos ver ao longo da aula. Esse herbicida é um herbicida que foi introduzido em 1984 e hoje no mundo, né, nós temos 12 milhões de hectares tratados, porém um grande potencial de uso desse produto. O interessante desse produto é que ele é derivado do Streptomyces viridocromogenasa, que é uma bactéria que foi descoberta em 1976 no solo, em estudos de casa de vegetação. Então, na verdade, o produto ele não é um produto natural, mas é um produto derivado, né, de um produto natural, como nós vamos ver aqui. Esse é o produto natural extraído da bactéria, chamado Bialofos, que tem 3 alaninas, né? E essa parte aqui que compõe o herbicida. Então, ela é um tripeptídeo. Peptídeo são os componentes ou as estruturais da proteína, né? E essa parte aqui que é a L-fosfonitricina, que representa o herbicida. Então, hoje o herbicida, ele é exatamente essa parte aqui da molécula de Bialofos, só que ela precisa de um radical amônia, porque ela é carregada negativamente e amônia positivamente, por isso que é chamado glufosinato, sal de amônio. Então,
Ela é uma mistura de dois tipos de isômeros, L e D, de fosfonitricina, e ele é digamos, similar, um análogo do aminoácido glutamato, exatamente o aminoácido que ele inibe na transformação em glutamina. Se vocês quiserem também, no caso desse herbicida, conhecer um pouco mais sobre ele, nós temos uma aula de 45 minutos no YouTube, que eu uso na pós-graduação, em nosso canal. É só você entrar lá utilizando esse endereço ou o endereço do YouTube e procurar essa aula, glufosinato, sal de amônio, mecanismo de ação, aspectos agronômicos, ambientais, toxicológicos e posicionamento do produto. Mas vamos lá, o que é o glufosinato sal de amônio, que nada mais se chama Patrol e contém 200 gramas por litro do ingrediente ativo? Ele é um pós-emergente muito importante, com ação de contato, isso que difere do glifosato. Então, ele apresenta uma translocação muito limitada, eficaz apenas em plantas daninhas anuais em fase inicial de desenvolvimento. E eu falei que ele pode substituir o paraquat porque ele tem uma ação parecida com o paraquat, ou seja, os sintomas de queimadura da planta, de dessecação, aparecem rapidamente no dia seguinte. E também é um produto que não tem efeito residual no solo. Ele é imediatamente absorvido e degradado pelos micro-organismos. A solubilidade dele é 1.370.000 ppm. Se você, pessoal de cana, compara com a hexazinona, é 33.000 ppm. Esse é 1 milhão, né? O flumioxazin do Apresa é apenas, acho que 1,45 ppm, né? Não é volátil, tem 3 pKas, né? Ou seja, como eu expliquei para os herbicidas auxínicos na aula passada, ele é um ácido fraco e sua performance depende do pH da cauda e tem uma baixa, alto adsorção às substâncias lipofílicas com alto KOW. Eu sei que aqui é um pouco complexo para explicar para vocês, mas infelizmente a gente precisa às vezes entrar um pouquinho na bioquímica. Então esse herbicida atua a nível celular. E isso daqui é a incorporação do nitrogênio, né? Quando se estuda nutrição mineral de plantas, né, você estuda como que o nitrogênio é assimilado, é aqui. E é exatamente aqui que o herbicida atua, ele impede a incorporação do nitrogênio no glutamato, que se transforma em glutamina, porque ele tem uma similaridade com o glutamato, né? E aí o nitrogênio não consegue ser incorporado. Como consequência, em todo esse processo bioquímico, que olha, está correlacionado com a fotossíntese, há um acúmulo de radicais livres em tão grande quantidade que a planta não consegue detoxificar. E aí ele causa o estresse oxidativo, um efeito similar ao paraquat. O paraquat, ele atua exatamente aqui, né? O paraquat atua aqui, aumentando o estresse oxidativo. O amônio glufosinato atua aqui, mas tem como consequência a mesma ação do paraquat. Só que ele tem uma ação diferenciada em plantas daninhas. Infelizmente, ele não tem a mesma eficácia do paraquat. Então, os sintomas do amônio glufosinato são esses: queimaduras, sem translocação, as plantas suscetíveis desenvolvem
lesões foliares, poucas horas após o tratamento, né? Então, uma resposta diferente, muito diferente, dos inibidores, dos demais inibidores enzimáticos, como o caso do glifosato, que tem uma ação lenta e de alta translocação. Só para você ter uma ideia, aqui são folhas de caruru, um trabalho feito, está na literatura, bem recente. Se vocês quiserem ler o trabalho, está aqui o link. Você vê, foi aplicado nessa folha, nesse momento. Depois de 12 horas, a folha já está totalmente comprometida. E repare que o produto, ele transloca da folha para a ponta da folha. Então, a inibição da enzima glutamina sintetase começa 1 hora depois da aplicação, e o que causa o aumento, que é as radicais livres, que a gente chama de ROS, né, Reactive Oxygen Species, ele começa 2 horas depois. Então, a partir de 2 horas, você já começa a ver o bordo da folha sendo afetado. Aí começa o acúmulo da amônia, inibição da assimilação do nitrogênio e o esgotamento da glutamina e do glutamato 8 horas depois. Portanto, é um produto de ação muito rápida. Isso aqui eu não vou explicar com muitos detalhes, mas vocês podem ver no trabalho. Foi aplicado o glufosinato apenas nestas folhas que eu estou mostrando para vocês, as folhas mais velhas, né? E não foi aplicado nas folhas mais novas. E depois de algumas horas foi observado e tirado essa foto. Então você vê que ele não translocou, muito pouco, para as folhas novas. E aqui nesse gráfico você vê que o glufosinato ele não translocou muito para as folhas novas, muito pouca coisa, né? O que realmente, desculpe, aqui a atividade da glutamina sintetase, ela é igual tanto nas folhas novas quanto nas folhas velhas. Mas o que aqui mostra que os radicais livres, que no caso aqui está representado pela água oxigenada, este não translocou das folhas velhas para as folhas novas, né? Então, isso evidencia realmente que quem mata a planta são os radicais livres e não a falta ou a inibição da glutamina sintetase ou o excesso de nitrogênio, como nós pensávamos. Bem, alguns aspectos práticos, algumas limitações do uso do glufosinato. Ele exige que a aplicação seja feita exatamente no estádio ideal de suscetibilidade da planta daninha. Essa é uma planta de caruru velha, você vê o tronco dela aqui bem, foi aplicado o glifosato, secou todas as folhas que estavam no momento da aplicação, você vê que todas as folhas velhas, mas a planta começou imediatamente depois a rebrotar. Então não adianta aplicar glufosinato de amônio em plantas velhas. Ele não se transloca para os órgãos meristemáticos, não mata a gema meristemática. Então, por isso que a gente fala que o estádio ideal de aplicação do glufosinato é 2 a 4 folhas nas folhas largas e 1 a 2 perfilhos nas gramíneas. Outro ponto importante do glufosinato é a luz. Ela é fundamental para a atividade do produto, ela é dependente da luz, né? As aplicações no início da manhã e no final da tarde geralmente fornecem níveis baixos de controle. Então você veja aqui, aqui foi uma aplicação diurna, eu esqueci de escrever aqui, e aqui foi uma aplicação noturna, nas mesmas condições. Aqui tratou a folha deste lado e não tratou aqui, e aqui tratou a folha deste lado e não tratou aqui. E aqui a mesma coisa à noite. Vamos ver durante o dia. Você vê que quando
nós tratamos a folha deste lado, o produto transloca via xilema. Então ele tem. Agora, como ela é translocado via xilema, quando nós tratamos deste lado, o produto não vem para cá. E quando nós fizemos o experimento à noite, você vê que ele não funcionou em nenhum lugar, a planta está absolutamente normal. Então, tratamento durante o dia, você vê o nível de injúria lá em cima, o nível de espécies reativas de oxigênio lá em cima e tratamento à noite, zero de efeito. Temos também casos de resistência, apesar do uso intenso por mais de 25 anos, temos poucos casos. No mundo, isso não é no Brasil é zero. Nós temos pé de galinha na Malásia, azevém nos Estados Unidos e azevém na Grécia. Então, nós temos uma baixa probabilidade de seleção de plantas daninhas resistentes. E por que isso? Porque o mecanismo de resistência é uma mutação que foi observada nesse ponto, que é longe do sítio de ação do produto. Essa é a enzima GS, glutamina sintetase, e aqui é o ponto de mutação observado. E isso é um evento muito raro. Por isso que ele é um produto que tem longa vida em termos de seleção de plantas daninhas resistentes. Muito bem. Na aula nós vamos conversar mais sobre esse grupo de herbicidas. Vamos agora para o grupo número 1, é o herbicida inibidor da cicease. Os inibidores da cicease têm como mecanismo de ação a inibição da formação de ácidos graxos. Eu deveria até ter escrito isso aqui. E o sítio de ação é uma enzima chamada acetilcoenzima A carboxilase, que na prática a gente resume como a cicease. Então nós temos o POCR, aqui está escrito corretamente, me desculpe que inicialmente eu coloquei com K, e nós temos o cletodin, que faz parte do arado, que é um produto utilizado na dessecação. Esse é um grupo grande de herbicidas, mas nós temos basicamente 3 grupos químicos importantes: a ciclohexanodionas, CHD, onde está o cletodin, e nós temos os ariloxifenoxipropionato, esse nomão aqui que a gente abrevia como APP, onde nós temos produtos muito importantes como o aloxifop, o fenoxaprop, o fluazifop, o quisalofop. E esse pinoxadem, que é usado mais em cereais no sul do Brasil, mas que não é um produto que vocês utilizam. Então a Adamar foca principalmente aqui no cletodin e também basicamente no cletodin. Bom, aqui, nós temos como que o herbicida atua. Me desculpe que houve uma falha aqui, esqueci de escrever o produto intermediário, mas enfim, a acetilcoenzima A se transforma com o CO2 em malonil, que eu esqueci de colocar aqui. E o herbicida, o que ele faz? Ele inibe isso daqui, inibe a formação das membranas celulares, porque ele inibe os lipídios. Portanto, é um produto de ação muito lenta. A cicease é uma enzima que é codificada no núcleo. E nós temos 2 formas de acicease, a homomérica e a heteromérica. A homomérica está no citoplasma e a heteromérica está dentro do cloroplasto. Fala, professor, mas para que aprender isso aí? Tem essas 2 formas. Essa é a base da seletividade. Essa é porque esses herbicidas matam as gramíneas e não matam as folhas largas. Porque a forma homomérica que está presente em todas as plantas e a heteromérica só no cloroplasto das dicotiledôneas.
A homomérica das gramíneas, ela é sensível, mas a heteromérica, que está no cloroplasto das dicotiledôneas, ela não é sensível. Por isso que você pode aplicar esses herbicidas em culturas que você jamais imaginaria que ele não controlaria, como abóbora, alface, e na soja a gente pode aplicar, porque a soja tem essa forma heteromérica e o capim não. Então essa é a base da seletividade. Também, se você quiser aprender um pouco mais sobre este herbicida, vá ao nosso canal de YouTube, que nós temos lá um vídeo sobre herbicidas inibidores da CCase, mecanismos de ação, resistência de plantas daninhas e usos. Muito bem, então nós temos 18 produtos dentro dessa categoria, e são os chamados FOPs, como a Loxifop, os PROPs, como o Fenoxaprop, os DINs, como o Cletodin, Cetoxidin, e os DENs, como o Pinoxaden, né? Então, são herbicidas de uso pós-emergente, controlando apenas gramíneas em culturas dicotiledôneas. Pode, às vezes, ser seletivo a monocotiledôneas, ou principalmente a gramíneas, quando são usados safeners, né? Então, aqui tem a estrutura dos FOPs, dos DINs e dos DENs. Deixa eu voltar aqui. E aqui o sintoma. Quando a planta é pequena, ela pode ficar arroxeada, e quando é grande, essa é uma planta de milho que foi aplicado. Você vê que o miolo aqui, olha, ele foi arrancado daqui. Ele começa a morrer pela gema apical, porque afeta as membranas celulares, impedindo o desenvolvimento do meristema. Então, é um produto que controla gramíneas, perenes e anuais, insensibilidade da enzima nas nicotiledôneas, sistêmico, isso é muito importante, baixa ou nula atividade. Eu digo baixa porque tem alguns produtos como a Loxifop que você não pode plantar milho dentro dos próximos 15 dias porque ele tem fito. Não pode ser utilizado em associação com produtos para folha larga, necessitam de óleo. Os sintomas nós mostramos no slide anterior, que leva então à dessecação, né, a morte da planta, levando 3 semanas. Vamos falar um pouquinho da resistência. Nós temos resistência em várias espécies, inclusive no Brasil. Agora, é importante destacar que as mutações que geram resistência, elas ocorrem em 7 posições. Só que em posições diferentes na enzima. Então isso aqui é a enzima, né? Os bioquímicos fazem isso aqui por cristalografia. E aqui você tem essas estruturas químicas aonde os FOPs, os DINs e os DENs atuam na planta. Então, por exemplo, os FOPs, eles atuam aqui, nessa região azul, né? Não, desculpe, os FOPs atuam nessa região amarela, tá aqui embaixo. Os DENs nessa região e os DINs aqui embaixo, tá certo? Então, por exemplo, uma planta daninha que desenvolveu resistência a Loxifop, ela teve mutação aqui nessa região, que engloba os FOPs. Então, ela não é resistente ao DIN. Então, como nós vamos mostrar mais nos próximos slides, nós temos situações de plantas daninhas que é resistente ao FOP, porque a mutação ocorreu aqui, e não é resistente ao DIN, porque os locais de ação do produto, que é na mesma enzima, mas é em locais completamente diferentes. Por isso que acontece coisas assim. Eu não vou explicar em detalhes aqui, quem quiser depois eu posso passar o trabalho, mas aqui são biotipos de plantas daninhas resistentes. Aqui o suscetível, né, que é sensível a qualquer, ao DEN, ao FOP, ao PROP e ao DIN, mas você tem esse biotipo, ó, que ele é moderadamente resistente ao Pinoxaden, suscetível ao Clodinafop,
resistente ao fenoxaprop e moderadamente suscetível ao tepraloxidin. E isso é porque essa mutação aqui ocorre num local que dá mais resistência aos props. Agora, essa daqui já tem uma mutação que ocorre resistência a FOP, props, DINs e DENS. Né? Então, por isso que, na prática, isso é muito importante, que permite uma estimativa confiável e mostra diferentes localizações, principalmente dos FOPs. Eu estou falando bastante disso por quê? Porque nós temos hoje amargoso resistente ao oloxifop e não temos amargoso resistente ao cletodin. Então, isso se deve ao mecanismo de ação do produto. Então, só para vocês terem uma ideia, desculpe que é uma tabela um pouco grande, mas esses são os relatos de plantas daninhas resistentes à ACCase no Brasil, de 97 a 2017. Então, aqui, hoje nós temos resistência de marmelada, capim-colchão, pé de galinha. Pé de galinha, desde 2003 nós já temos plantas resistentes. Azevém, capim-arroz, amargoso, azevém de novo e pé de galinha de novo. Mas perceba, aqui são os ingredientes ativos que a planta daninha é resistente. Nós só temos resistência ao cletodin no azevém, que são 2 relatos, mas nós não temos cletodin, até eu ressaltei aqui em amarelo, nos demais herbicidas. Então, esse é um fato bastante interessante de ser considerado. Muito bem, então nós vamos tratar de mais detalhes dos inibidores da ACCase na nossa aula do dia 22, na próxima sexta-feira. Vamos para o último mecanismo de ação que a gente vai abordar nesse vídeo, que são os inibidores da Protox, também chamado de PPO. Tá? Qual que é o mecanismo de ação? Inibição da síntese da clorofila. Você fala, nossa, professor, mas quando eu aplico flumioxazin, quando eu aplico saflofenacil ou carfentrazone, né, que é o Aurora ou HIT, a gente não vê falta de clorofila na planta, a gente vê uma dessecação. Então, eu já vou mostrar por quê. E a enzima, o sítio de ação que ele atua é a protoporfirinogênio oxidase. Alguns abreviam como Protox, né? E outros abreviam como PPO, que é o mais correto, né? E o produto, né, que tem importância dentro da DAMA é a flumioxazina, né? Faz parte então desse mecanismo de ação, mas o Apresa é a mistura da flumioxazina mais S-metolaclor. Nós temos 3 grupos químicos, as N-fenilimidas, 4, desculpe, as N-feniloxadiazolonas e a N-feniltriazolina e os difeniléteres. Então, aqui vocês têm, né, o NAJA, né? Dentro desse grupo, vocês têm o oxifluorfen dentro desse grupo também, esqueci o nome comercial, aonde que está a molécula de flumioxazin, ela está aqui, né, que é a N-fenilimida, né, onde também está o flumiclorac pentil, né, que é utilizado, também está o HIT, que é o saflofenacil, também está dentro desse grupo. Então, o que é a Protox ou o PPO, né? Então, a Protox, que é a protoporfirinogênio oxidase, ela é uma enzima, representada aqui nessa figura, uma enzima bastante complexa, formada de 2 grandes subunidades, e ela é responsável pela síntese da clorofila e dos citocromos, que são componentes fundamentais para a fotossíntese.
Então ela converte, né, esse componente nesse daqui por meio da aromatização oxidativa e sofre uma inibição competitiva com a presença do herbicida. Vamos explicar um pouco melhor nesse slide aqui. Então, dentro do cloroplasto, olha, aqui é o cloroplasto. O glutamato se converte nesse composto, que se converte nesse composto, que se converte nesse aqui. E esse daqui vai formar, lá no final, depois de uma série de reações, a clorofila. Eu escrevo igual o primário aqui, porque é com o mouse, tá? Então, o que o herbicida faz? Ele vem aqui e inibe aqui. Por isso que a gente fala que ele é um inibidor da síntese de clorofila. Mas o efeito é antes de faltar clorofila. Por quê? Isso aqui se acumula. Se ele inibe isso aqui se acumula em grande quantidade. Aí ele sai para fora no citoplasma. E no citoplasma, ele também se converte em protoporfirina. Você veja que interessante. Só que a protoporfirina no citoplasma, por ser um ambiente diferente, ela não se converte em clorofila. Ela vai precisar da luz, e da luz ela vai produzir radical livre e vai peroxidar os lipídios. Então, o efeito desses herbicidas é o mesmo efeito do glufosinato, sal de amônio que nós comentamos, é o mesmo efeito do paraquat. Por isso que os inibidores da Protox têm uma ação tão rápida quanto o paraquat, quanto o glufosinato, sal de amônio. Então, o que acontece? Esses radicais livres, que pode ser a própria clorofila também, na forma de tripleto, ou a hidroxila, eles vêm na membrana celular, isso aqui é a estrutura da membrana celular, lá, pegando aqui um fosfolipídio, tem um ácido graxo com cadeia dupla que vira aqui, destrói a membrana. Então, essa é o que acontece, por isso que tem esse efeito dessecante. Bom, esses herbicidas, né, também têm problemas de resistência, né? Essa é uma foto tirada lá nos Estados Unidos. O inibidor de Protox mataria o caruru com muita facilidade, mas nós temos tido uma grande quantidade de plantas daninhas resistentes a este herbicida. Só para você ter uma ideia, esse é um trabalho de um pesquisador americano que cedeu para mim essas fotos, né, num município lá chamado Adams, no estado do Colorado. Então você vê aqui na frente, né, isso aqui é o lactofen, o NAJA, em termos de ingrediente ativo, né? Então, se você for ver aqui, ó, essa fila da frente, testemunha, 42 gramas, 4,2 já matou, mas teve um pouco, não é rebrota não, já matou a rebrota do de trás, 42 gramas torrou e 420 torrou, né? Se você vê agora a fileira lá do fundo, né, os vasos lá do fundo, né, 420 gramas não matou a planta, sendo que 4,2 matou a planta suscetível. Então você vê um nível de resistência muito grande. E qual que é o mecanismo? Esse é um mecanismo completamente diferente dos demais mecanismos. É uma deleção, ou seja, a enzima ela é formada de vários aminoácidos, né? Então tem um aminoácido, né, que é chamado de glicina, na posição, no aminoácido número 210, porque é uma cadeia peptídica, o pessoal numera os aminoácidos. Esses 3 nucleotídeos, né, que compõem, obviamente, a codificação do aminoácido, ele é eliminado no núcleo pela planta resistente, ele não tem. Então, com isso, nós temos a resistência da planta daninha. Só que, veja bem, existe 2 tipos de Protox, da mesma forma que nós falamos lá para a enzima, no mecanismo de ação anterior para a CCase. Nós temos a mitocondrial e nós temos a
a CCase no cloroplasto. Então, a ação desses herbicidas é na protóx mitocondrial. Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui evidentemente é um aspecto bem complexo de bioquímica. Aqui nós temos a planta suscetível, essa é a configuração da enzima ou de parte da enzima, você vê que ela forma uma hélice aqui. Agora, e ela tem essas pontes de hidrogênio ligando, né, os aminoácidos, cada um desse aqui é o aminoácido. Então você vê aqui nós temos a glicina 210. Aqui na planta resistente, entre a cisteína 209 e a glicina 211, nós não temos, né, a glicina 210. Isso muda a conformação. Você vê que a hélice aqui ela não se forma e o herbicida não consegue atuar nessa planta resistente. Esses são todos os casos de resistência no mundo. São 35 casos de resistência, 13 espécies de plantas daninhas. Então, esse já é um herbicida que a gente precisa prestar mais cuidado, mais atenção, prestar mais atenção. Então, veja, todas essas espécies aqui no mundo já foram detectadas resistência. E no Brasil? No Brasil, nós temos apenas 4 casos. O caso da eufórbia, que é o amendoim bravo, o caso do caruru, Amaranthus retroflexus, e 2 espécies de coniza, né? No caso aqui da eufórbia, a resistência é ALS e Protox, tá? Agora, eu gostaria de chamar a atenção para este caso aqui, né? Em 2017. Foi relatado, inclusive nós participamos do relato desse caso. Ele é resistente a 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos de ação. E está no meio aqui a Protox. Agora, reparem que é só ao saflofenacil, né? Não é resistente ao flumioxazin. Mas nós temos resistência ao glifosato, ao RIT, ao gramoxone, que não existe mais, ao diuron e ao 2,4-D. Então, esse é um caso bastante interessante de ser estudado. Mas também nós temos coniza resistente ao saflofenacil, detectado na soja. Essa é a sintomatologia do flumioxazin, do fomesafen e do oxifluorfen. Então, você vê que é uma ação de contato. Especificando um pouquinho mais, depois na aula a gente fala dos outros herbicidas, essa é a molécula de flumioxazin. Esse é um ponto importante, seletividade de posicionamento quando aplicado no solo. Porém, em pós-emergência, ela apresenta um sinergismo com o glifosato. E um ponto muito importante para essa seletividade de posicionamento é isso aqui, né? No início da aula eu acabei me confundindo com a solubilidade, falei de 4 alguma coisa, mas a solubilidade é baixíssima, 0,786. Por isso que a profundidade de lixiviação do flumioxazin é muito pequena. Você veja aqui duas áreas, um solo com 50% de argila e um solo com 28%. Mas o que é mais importante, aqui tem mais matéria orgânica do que aqui. Olha a profundidade em centímetro máxima que esse herbicida desceu, 2 a 3 centímetros. Então ele fica bem na superfície. Por isso que nós chamamos que este herbicida tem uma excelente seletividade para as culturas, porque tem seletividade de posicionamento. Se eu comparar com o sulfentrazone, né, que é outro inibidor de Protox, a lixiviação dele é muito maior. Você vê aqui chega a 12 centímetros de profundidade. Então, o produto tem menor seletividade para as culturas. E o fator muito importante
que determina a adsorção do produto no solo, que determina essa seletividade, que é o KD, é regulado principalmente pela matéria orgânica. Esse é o coeficiente de correlação que mostra o quanto um fator é importante na absorção do produto. Quanto mais próximo de 100, maior é a importância. Então você vê que a matéria orgânica e o silt são os dois fatores. A argila é importante, mas é menos importante do que a matéria orgânica. 40 minutos, está na hora de eu parar, né? É o prometido aí para Adamar, não passar de 40 minutos. Instruções novamente, eu fiz isso na aula passada, mas no vídeo passado, mas volto a repetir, quem porventura não assistiu o vídeo 1, no dia, por favor, esteja com o seu computador ligado no link do Zoom fornecido pela Adamar, mas também pedimos que o seu celular esteja ativo e conectado nos itens.com, ou então você pode pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que vai abrir no seu celular hoje uma tela como essa, dizendo que eu estou fora de ação, né? Que eu estou off-air, mas no dia eu vou estar no ar, né? E nós vamos fazer uma atividade interativa através do celular. Então, no dia da aula, esteja com seu computador e esteja com o seu celular também ativo e pronto para entrar nesse QR Code aqui. Nosso muito obrigado. Boa semana para vocês e nos vemos dia 22 de janeiro, às 9 horas da manhã. Grande abraço.